endodôntico é quando por algum tipo de injúria ao acometimento do tecido pulpar, que nada mais é do que um tecido que está alojado dentro da estrutura do dente, dentro da raiz do dente. Normalmente esse motivo é a cárie e pela inflamação ou infecção desse tecido há necessidade do tratamento endodôntico. A palavra endodontia significa endo, dentro, e dontia, dente. Então é o tratamento da raiz do dente. Tudo que você pensa, que você embute na clínica, você tem que ter o respaldo científico. Então saber se aquela técnica é eficiente ou não, quem vai responder isso é a ciência. Quando a gente fala de origem endodôntica, é uma infecção dentro do canal radicular. Quando o paciente fala, eu preciso tratar um canal, é porque algum problema esse canal possui. Então ele pode ser muitas vezes um problema de inflamação. Então o dente começou a doer por uma cárie e chega a um certo momento que você não tem mais como manter a vitalidade desse dente, ou manter esse dente vivo. E quando a gente faz esse dente vivo, a gente fala em parte das estruturas dele. Então é preciso entender como é a anatomia dentária para poder extrapolar coisas como essas que foram comentadas. Então eu vejo hoje uma carência muito grande de leitura. E hoje a gente tem um batido muito grande que o tratamento, a conduta correta não está na mídia, está no livro, está no artigo. Então se eu quero ter um respaldo, eu tenho que buscar ciência. Então quando você tem um problema no endodonto, que é no complexo dentino pulpar, mais especificamente dentro do elemento dentário, que pode chegar até a morte ou a necrose desse elemento, institui-se o tratamento de canal. Se não se fizer nada, ou se nós deixarmos esse dente necrosar por completo após esse processo inflamatório, esse dente vai se contaminando. Essa infecção que está dentro do canal radicular, obviamente ela vai ser disseminada para o periápice dentário, provocando uma alteração, uma infecção além do elemento dentário. Hoje, nesse mundo globalizado, eu vejo o pessoal postando radiografias com obturações bonitas radiograficamente, mas isso não significa que o canal está limpo. Qual o protocolo que essa pessoa utilizou para seguir esse tratamento? Será que esse protocolo foi efetivo na limpeza? Então, na verdade, a tua ciência é o que vai dar o alicerce para a prática da boa clínica. O profissional que faz a sua clínica sem estar respaldado na ciência, para mim, ele não é um odontólogo, ele é um técnico. Isso é meu ponto de vista. Então, o que eu vejo hoje aí nessas mídias é um tecnicismo muito grande, sem dar o respaldo na ciência. Então, quando nós abordamos um assunto, estou numa aula ou vai se discutir um assunto, o que eu sempre busco é, na minha fala, no meu protocolo, o protocolo que eu utilizo, dar a evidência científica embutida. Eu acho que o grande equívoco aí está em dizer que o tratamento endodôntico não tem a capacidade de controlar esse processo. Então, você não tem indicação de extrair um elemento dentário, uma vez que a chance de você manter esse alimento hoje é em torno de 90% a 95%. Então, obviamente, existem situações onde você vai ter bactérias, micro-organismos que são resistentes ao tratamento, e aí não depende da habilidade do cirurgião dentista ou do endodontista especificamente, ou até de equipamentos que ele possa possuir, mas sim de uma condição daquele micro-organismo que está ali ocupando o interior de canais. A raiz do problema, hoje, é o que o pessoal tem preconizado na rede social. Do endodontia em 50 minutos. Então, você dominar uma anatomia, você controlar a carga microbiana, porque nós iniciamos um tratamento endodôntico de uma polpa infectada com às vezes 10 milhões ou mais de micro-organismos. E nós temos que reduzir essa carga para um número abaixo de 1000 micro-organismos para que o organismo repare. Então isso não se faz em 50 minutos. Nós podemos observar que o paciente hoje ele é muito mais crítico, ele tem uma capacidade de percepção e de compreensão muito maior do que a gente imagina. E o primeiro ponto é não subestimar
o nosso paciente como uma pessoa que não tem condições de compreender aquilo que está sendo feito no tratamento. Então o que eu vejo, a raiz do problema é que muita gente trata a endodontia como autônomo. Você vai no congresso, cara, eu faço uma endodontia em 50 minutos, eu faço uma endodontia em 40 minutos. Então por que essas pessoas que preconizam isso não mostram qual que é a taxa de sucesso? Então, nós vemos o que? Eu vou ficar muito contente quando eu chegar no congresso e vamos falar, minha taxa de sucesso é mais que 90%. A endodontia evoluiu muito nos últimos 20 anos, evoluiu consideravelmente. Surgiram muitos aparelhos, microscópio operatório, localizador eletrônico foraminal, ultrassom e novos materiais que fizeram com que a endodontia elevasse o seu índice de sucesso. E todas essas aplicações fizeram com que a endodontia passasse a ter todo o seu tratamento, todo o seu passo a passo do tratamento embasado cientificamente. Então todos os passos da endodontia hoje têm embasamento científico. Isso é importante porque no final das contas, a endodontia tem por finalidade levar condições de saúde ao paciente. A endodontia ela tem por finalidade devolver condições de saúde ao nosso paciente. Então, há um impacto muito grande dessas tecnologias, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, os tratamentos têm mais segurança, são mais previsíveis, tanto para o profissional quanto para o paciente. A endodontia, eu acho que ela é uma especialidade que ela, depois de um tempo, ela caiu e hoje ela está voltando novamente com um impacto grande. Então, se teve o fator do implante, eu não sou contra, tá? Mas o implante, às vezes, alguns profissionais transcenderam, indicando a exodontia de dentes que eram passíveis de ser mantido para pôr implante. Só que hoje também tem algumas desvantagens do implante, o paciente está vendo isso. Aquela história antiga de que eu faço o que eu aprendi com meu pai e eu replico aquilo várias vezes e aquilo sempre deu certo, isso impede a evolução da humanidade. Então a ciência ela vem, a pesquisa dentro da universidade, ela vem justamente para promover a evolução, tanto científica quanto tecnológica. Que nós estamos batalhando também pela Sociedade Brasileira de Endodontia é valorizar ainda mais a nossa especialidade dentro do cenário nacional, tá? Porque internacionalmente, nos Estados Unidos, a endodontia tem um impacto muito grande. No Brasil, ela deu uma decaída, digamos assim, não foi substituída, às vezes o pessoal preferia tirar o dente do local implante, mas hoje ela voltou a impactar. Porque muitos pacientes estão buscando o consultório não para tirar o dente com o implante, mas para manter o seu dente fazendo a endodontia. As mídias sociais trouxeram muitas informações interessantes ao clínico, porém há de se tomar muito cuidado realmente com as informações que são encontradas em redes sociais ou até mesmo no Google, na internet, porque muitos profissionais exercem um determinado tipo de conduta terapêutica no consultório e aquilo vira como se fosse uma verdade absoluta, e dentro da ciência, infelizmente isso não é uma realidade. Então nós que estamos dentro da universidade, que somos pesquisadores, nossa preocupação é, primeiro, produzir as pesquisas de ponta e elas são indexadas e são publicadas em revistas de altíssimo impacto. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, essas revistas elas são disponíveis dentro da universidade e têm acesso ao público. Então você pode, como um paciente, simplesmente solicitar o seu dentista. Olha, mas o tratamento está embasado em algum procedimento cientificamente comprovado. Então acho que é direito do paciente perguntar, pedir uma fonte, e é também dever do cirurgião dentista explicar o que ele está fazendo. Então nos nossos cursos de especialização, na nossa pós-graduação, a gente ensina os nossos alunos primeiro a ser crítico, a pensar de uma forma crítica sobre aquilo que é colocar. Porque a mídia ela permite tudo. Qualquer pessoa consegue criar um blog, criar um canal e a partir daquele canal fazer
afirmações que muitas vezes são absurdas do ponto de vista científico. Na verdade, para que possa haver a modificação de uma técnica ou de uma conduta clínica, há necessidade de estudos sérios. Esses estudos são chamados de estudos clínicos randomizados e controlados, para que a partir de uma determinada verificação com determinado número de pacientes aplicando a mesma técnica, aí sim nós vamos poder concluir que determinado tratamento é melhor que outro, determinado protocolo é melhor que outro. Mas isso demanda tempo, demanda metodologia, demanda seriedade e recomendo a todos que antes de mudarem qualquer conduta no consultório que façam um levantamento e vejam se existem estudos clínicos randomizados que embasem todo o seu procedimento. Bom, especificamente em relação ao câncer, a gente não tem nenhuma evidência que há uma relação direta entre eles. Nós temos, o que nós fazemos? Nós buscamos na literatura os modelos animais que são mais relevantes e começamos naquelas doenças que são as doenças mais importantes para a sociedade. Então, se a gente fizer uma análise hoje, uma doença que ela tem um comprometimento gravíssimo na nossa sociedade é a diabetes. Então foi justamente com a diabetes que nós começamos os estudos. Depois da diabetes, nós passamos para uma outra alteração, uma desordem sistêmica, que é muito comum na população, que são, dentre as doenças cardíacas, a aterosclerose. E de lá para cá, nós desenvolvemos vários estudos e padronização de modelos. Recentemente, a gente começou estudos em relação específica ao câncer. Mas eu não posso, no momento, afirmar nada, até porque os resultados são preliminares. Então, esse é um outro cuidado que as pesquisas devem ter e os pesquisadores devem ter essa atenção especial. Na verdade, a endodontia, ela é hoje, como eu já disse anteriormente, ela é embasada em todos os seus aspectos. Desde o início até o final do tratamento, ela tem embasamento científico para ser realizada com muita seriedade. Porém, existem tratamentos alternativos que por vezes querem ganhar espaço ao invés de realmente ser um tratamento com condutas corretas, com protocolos corretos, e alguns profissionais infelizmente menosprezam a ciência e acabam dando mais importância para essas terapias alternativas ao invés de um tratamento endodôntico sério e embasado cientificamente. Hoje nós sabemos que a endodontia ela toma cada vez mais proporções com relação à sua relação com as doenças sistêmicas do paciente. Então se sabe que o paciente diabético, o paciente tem alterações nos níveis de colesterol, os pacientes alcoólatras, todos eles têm alterações e têm impacto na boca. E a endodontia, como se trata de uma infecção, ela pode também repercutir em níveis séricos de diabetes, de níveis de colesterol e assim por diante. Você normalmente não vê professores que são pesquisadores associados a esse tipo de marketing midiático, né? Normalmente os pesquisadores eles estão dentro da universidade trabalhando, produzindo, eles não têm nem tempo para fazer isso e divulgar o seu serviço, porque o meu serviço, quem quiser conhecer quem sou eu, entra no PubMed, coloca meu nome e veja o que eu produzo cientificamente. Então ali está a minha vida de pesquisa, ela não está na internet. Então há uma inversão de valores hoje e que as pessoas têm que ficar atentas a isso, né? O que elas estão observando na mídia e que de fato tem um valor puro. E outro ponto importante é que nós trabalhamos num ambiente chamado de triângulo de perigo da face. Esse triângulo de perigo da face é uma área muito próxima a estruturas anatômicas importantes, como os olhos, como o seio maxilar, fossa nasal, a base do cérebro. Então, por vezes, observamos casos clínicos de abscesso cerebral, abscesso orbital, porque condutas terapêuticas não foram embasadas cientificamente, e sim nessas terapias alternativas. Então, ao nosso ver, baseado na ciência, na verdade a endodontia ela vem para curar, para promover saúde, e é isso que nós queremos cada vez mais para os nossos pacientes. A odontologia ela é uma ciência
referência, né, dentro das áreas de saúde, que ela tem 3 áreas que se preocupam com o preparo básico do paciente, que é a cirurgia, a periodontia e a endodontia. Essas 3 áreas, elas têm uma função muito especial no tratamento odontológico, que é tirar o paciente de um quadro de doença e conduzi-lo ao quadro de saúde. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entra com 3 áreas que tem essa preocupação em devolver a saúde para o paciente. Então, quando a gente fala em raiz do problema, dentro da endodontia, é o controle da infecção. E o controle da infecção ela é algo muito fácil e plausível hoje dentro dos métodos que a gente tem, dentro das terapias que a gente instituiu. A odontologia ela evoluiu muito. Então, tratar isso no canal hoje não é nada do que a gente fazia há 4 anos atrás, e comparado a 10 anos atrás, a 20, a 40 anos atrás. Então, a endodontia, em particular, ela evolui muito rapidamente. Hoje nós temos tecnologia suficiente para controlar essa infecção de uma maneira absoluta. Né? A gente sabe que esterilizar o canal nós não conseguimos, mas o nosso organismo ele vive em harmonia com as bactérias. Então, o que não pode ter é um desequilíbrio nisso. E o tratamento endodôntico é justamente isso, é controlar a infecção. E uma vez controlando a infecção, nós damos condição para o nosso organismo fazer a parte dele, que é fazer o reparo da região e estabelecer a cura por completo.